Bom dia, criança, como vai? A nossa amizade nunca sai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, criança, como vai? Bom dia! Tudo bem com você? Meus amores, eu estou feliz novamente porque estou mais uma vez aqui falando especialmente para vocês. Nesta semana que começa hoje, dia 13/8, e vai até a quarta-feira próxima, dia 19/8, vamos estudar em língua portuguesa mais um pouco do gênero textual, relato de experiência. E agora, os pronomes demonstrativos. Para isso, pegaremos o livro SESI, unidade 2, lá na página 45, 46 e 47, para ler o texto e depois o texto 4 números é o título. Então, vocês leiam o texto com atenção e respondam as questõezinhas A, B, C e D, que é o entendimento desse texto, né, desse relato de experiência. Depois, pegaremos o livro Conectados de Língua Portuguesa para ler uma página reproduzida de um dicionário, onde vocês vão poder observar melhor como é formatado, como é a estrutura desse verbete de dicionário. E as palavras que vocês vão procurar lá são daquele texto, peça teatral, ok? No caderno vocês vão fazer os pronomes demonstrativos, depois de copiarem o textinho informativo. No livro SESI vocês vão ler o texto relato de experiência, responder as questõezinhas, e no livro Conectados a página de dicionário com o significado daquelas palavrinhas do texto da peça teatral. Em matemática, faremos o livro SESI, as situações problema, continuando o que nós corrigimos ontem, né, sobre o conteúdo frações. Na página 46, vocês têm 3 situações problema, o sexto, o sétimo e o oitavo. É feito da mesma forma que esses últimos que foram corrigidos. No EMAI, vocês vão pegar na página 36 para ler as explicações sobre a multiplicação, e na 37 vocês terão 2 atividades para responder. Cuidado que a primeira é bem pequenininha, senão ela passa despercebida. E depois, no livro, aquele livro A Conquista da Matemática, onde a gente está estudando divisão e multiplicação, agora chegou o momento de situações de multiplicação. Lá tem 4 regras, que são 4 situações onde a multiplicação é aplicada. Então, para essa semana, vocês vão apenas ler as 4 páginas, 81, 82, 83 e 84, e eu quero muito que vocês copiem no caderno apenas as regras. Embaixo de cada situação da página 83 e 84, tem uma tarjinha verde onde está escrita a regra relacionada àquela forma de utilizar a multiplicação. Em ciências humanas, continuaremos conhecendo os fatos sobre a formação do Estado brasileiro, a formação do nosso país, né? Como tudo aconteceu. Houve algumas aulas anteriores, onde vocês entenderam um pouquinho melhor sobre o Brasil colônia. Na aula passada, eu quero fazer uma correção. Eu mencionei que nós havíamos estudado o Brasil colônia e depois foi a chegada da família real ao Brasil. Mas com a chegada deles, continuou ainda sendo Brasil colônia, até quando o Dom Pedro I proclama a independência. Mas nós estamos estudando os fatos que aconteceram durante todo esse período de Brasil colônia, tudo o que aconteceu e que marcou a nossa história antes da proclamação da independência, no momento em que o Brasil era disputado entre os países europeus, né? Embora Portugal tenha sido aquele país que nos descobriu, né, na história, outros países, como vocês viram nos vídeos que vocês assistiram na última aula, outros países tinham interesses nas riquezas das nossas terras, né? E agora, nessa semana, vocês vão ver lá na página 34 um textinho que foi publicado em 1815, se não me falha a memória. Era um jornal
a notícia sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então foi publicada uma pequena nota, né, de uma lei, depois que a capital do Brasil deixou de ser Salvador e passou a ser o Rio de Janeiro. Então, muitas mudanças aconteceram na nossa cidade do Rio de Janeiro. Vocês vão ler esse textinho na página 34 e na página 35 tem algumas perguntinhas a respeito desse texto, para que vocês entendam certinho o que aconteceu lá. Terminando isso, vocês podem pegar o livro de geografia, né, Conectados, e lá tem um texto na página 38 que é sobre a nossa raiz indígena, né? O povo brasileiro tem uma raiz indígena. Vocês vão ler esse texto e aí as questõezinhas estão na página 39, ok? Sobre o texto A Independência do Brasil, Dom Pedro I e a Independência do Brasil, está no livro Muitos Textos. Lembra aquele livro vermelho? Muitos textos, tantas palavras. Então lá tem um texto sobre Dom Pedro I e a independência do Brasil. Depois que vocês gravarem um áudiozinho da leitura desse texto, aí vocês fazem a atividade da página 39 do livro Conectados. Vamos às leituras então do nosso roteiro de língua portuguesa? Então aqui está, ó. Língua portuguesa, gênero textual, relato de experiência, tipo textual narrativo e pronome demonstrativo. Esse é o nosso conteúdo. Depois da atividade de leitura dos textos, escrita só do texto informativo e atividades gramaticais e de entendimento do texto depois nos livros. Então vamos lá, pronome demonstrativo. As palavras destacadas nas tirinhas são pronomes demonstrativos. Então eu coloquei em forma de gibi para que vocês entendam com mais facilidade, né? Tem aqui uma figura de uma sala, uma cortina na parede, um garotinho perto de uma cadeira e a professora um pouco mais à direita. Ela diz: Felipe, afaste essa cadeira da parede e abra um pouco aquela janela. A professora diz essa cadeira porque a cadeira está mais perto do menino do que dela própria. Quando se refere à cortina que está longe dela e do menino, a professora diz aquela cortina. Na tirinha de baixo tem uma mesa, uma garotinha em cima de uma pilha de livros e a professora. Tina, coloque esses livros sobre a mesa. Se o elemento está perto da pessoa, no caso os livros, com quem se fala, os pronomes adequados são esse, essa, esses, essas e isso. Aí na terceira tirinha tem um garoto aqui no meu canto direito da folha e um tapete enrolado do lado esquerdo. E ele diz: vamos desenrolar aquele tapete. Então, se o elemento do qual se fala estiver longe do falante do ouvinte, empregam-se aquele, aquela, aquilo, aqueles ou aquelas. E por último, 3 garotinhos com papéis na mão e diz: onde vamos colocar estes papéis? Se o elemento do qual se fala está perto de quem fala, empregam-se este, esta, isto, estes ou estas. Os pronomes demonstrativos situam os seres e elementos dos quais se fala no espaço e no tempo, relacionando-os às pessoas gramaticais. Atividades. Indique os pronomes dos balões e classifique. Então vamos lá. Será que este sapinho é o meu príncipe encantado? Então aqui tem este, é um pronome demonstrativo. Meu, pronome possessivo. B, essa bola é minha. Essa, pronome demonstrativo. Minha, pronome possessivo. Zezé, aquela pipa não é sua? Então aquela, pronome demonstrativo. Sua, pronome possessivo. Segundo, destaque dos balões, os pronomes indicados. O que é isso? Hoje não é seu aniversário? Eu lhe trouxe um presente. Então, vocês vão olhar nesses 2 balõezinhos e vai encontrar um pronome pessoal do caso reto, um pronome demonstrativo e um pronome pessoal do caso oblíquo, ok? Acabou isso no caderno, pega o livro, leia o texto 4 números e responde as perguntinhas.
Depois pega o livro Conectados, leia a página do dicionário, que está na página 50 do livro, e faça os exercíciozinhos da página 51. Um grande beijo no seu coração e até a próxima semana.